Olá, pessoal! Bem-vindos de volta a mais um episódio do Prep Me Cast, o seu podcast descomplicando as faculdades mais incríveis do mundo. E hoje vamos falar sobre uma faculdade super única, super histórica, a University of Virginia, mais conhecida como a UVA. A University of Virginia fica localizada em Charlottesville, Virginia, lá no sul dos Estados Unidos, e foi fundada pelo Thomas Jefferson, o antigo presidente dos Estados Unidos. É a única faculdade reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, né? Assim como a Muralha da China, Taj Mahal. O campus universitário da UVA é também Patrimônio Mundial da Unesco. Interessante, né? A UVA também tem um dos códigos de honra estudantis mais antigos dos Estados Unidos. Então, assim, ao fazer cada prova, você assina aquele código de honra super antigo, super histórico. Quando você visita o campus da UVA, todos os guias falam que aqui você respira a história, né? Então, é uma faculdade super histórica. E para falar um pouco dessa faculdade hoje, temos uma convidada mega especial, a Cata. Bem-vinda, Cata! Imagina! Ela se formou em UVA em 2019 e em seguida retornou ao Brasil, onde ela trabalha com infraestrutura, né? Isso. Em breve completará 6 anos na AGEL Terminais, trabalhando na área de inovação. Cata, que honra te ter aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Lógico. E Cata, então, fala um pouquinho do processo de application. Eu sei que eu falei já um pouquinho de você, que você se formou na UVA, mas eu sei que não foi por aí que começou sua carreira, né? Meu trajeto foi um pouco diferente. Uhum. Eu fiz graded Uhum. e quando eu estava pensando em aplicar para a faculdade, eu tinha certeza que eu queria ir para a Inglaterra. Ah, então, Eu não sabia. Então, assim, eu apliquei praticamente só para faculdades na Inglaterra. E daí, no dia que eu tinha que, entregar meu application, eu tava, deixa eu aplicar para, duas faculdades, assim, nos Estados Unidos, mas eram mais... Eu apliquei, por exemplo, para The New School, que foi a escola que eu acabei indo, mais como um safety school, como uma opção. E na época eu queria estudar relações internacionais, e quando eu fui olhar o track de ensino na Inglaterra, era muito específico. Então eu tinha que escolher, por exemplo, uma região específica que eu ia focar para você estudar. Lembra onde você prestou na Inglaterra? Eu sei que a pauta aqui na Inglaterra, mas você não lembra. Tá. Faz tempo. Não vou lembrar. Mas daí no final eu falei, não, eu não quero ir pra Inglaterra, deixa eu ir para os Estados Unidos. Só que assim, eu fui pra The New School com o objetivo de transferir. Eu já sabia que eu não ia querer ficar lá. Por quê? Porque era um liberal arts school, não era tão academicamente forte, enfim, eu queria para uma escola um pouco mais competitiva. Entendi. Com um perfil um pouco diferente. Tá. Então, quando eu entrei em New School, eu já tinha o objetivo de transferir. Então, quando eu entrei lá, eu fui fazendo mais aulas de economia, enfim, e aqueles core classes, que são as aulas obrigatórias. E, enfim, os professores eram excelentes. Eu tive um professor de economia que deu aula por 15 anos em Columbia, ele foi para The New School, na verdade, para fazer pesquisa. Que legal. Mas, assim, o corpo acadêmico era muito bom, os professores eram muito bons. E você gostou de morar em Nova York, assim, logo em seguida da escola, não? Então, Nova York, eu achei que eu ia amar, só que, assim, é uma cidade que exige muito de você, assim, emocionalmente, fisicamente, enfim. Então, eu acho que Nova York é uma cidade deliciosa pra você morar um pouco mais velha. Entendi. Você tinha 18 anos, né? Eu tinha 18 anos, Tá. Eu acho que é pra outro momento de vida. E Nova York também é uma cidade que você pode morar a qualquer momento da sua vida, né? Não precisa ser necessariamente só na faculdade. E não tinha campus, né? New School é meio que jogada no meio da cidade. São alguns prédios, assim, mas assim... A estrutura da faculdade era maravilhosa. O refeitório era maravilhoso. Você morou em dorm? Não morei em dorm. Eu conheci pessoas incríveis, enfim, eu gostei muito da minha experiência em Nova York. Mas assim, não era o lugar que eu queria ficar. Então eu já comecei a me preparar, no primeiro semestre mesmo para transferir. E como foi esse processo de transferência? O application em si do first year, né? Que você falou que foi uma coisa meio que você decidiu em cima da hora, né? Que você estava mais focado na Inglaterra, em cima da hora, mas para transferência você se planejou mais.
Eu me planejei mais. Aconteceu uma situação naquele primeiro ano, pessoal, na minha vida pessoal, então acabou atrapalhando bastante. Tá. Mas assim, eu fui muito bem na faculdade. Eu até ganhei um prêmio de The New School, que eu era, tipo, uma das 3 melhores alunas do ano, que máximo. assim. Eu recebi Merit Scholarship, algumas coisas, mas assim, não é tão puxado, tipo, é bem factível de você conseguir fazer isso acontecer. Tá. Então você tinha um GPA muito forte. Eu tinha um GPA muito forte. Ok. Na Graded eu tinha um GPA legal, não era excepcional, mas eu tinha tipo 90 e poucos, assim. Não era excelente, mas não era ruim também. Tá. E eu tive cartas de recomendações muito boas. Então, eu me aproximei muito dos professores. Acho que você tem que aproveitar a questão dos office hours e conhecer os professores, trocar ideia, enfim. E daí eu acabei me aproximando. Eles escreveram cartas de recomendação super boas também. E eu tive que fazer o SAT de novo. Tá. Eu fiz o SAT de novo e eu não tenho certeza, mas pelo que eu me lembro, eu tive que emendar também minhas notas da escola. Não, isso ainda para a maioria das faculdades, quando você vai transferir, né? Geralmente, se você estiver no primeiro ano de faculdade, eles pedem todo o seu histórico, né? Da escola, do high school, né? Do ensino médio. Pedem cartas de recomendação dos professores atuais das faculdades e cartas de recomendação dos professores da faculdade também, né? Tem a opção de mandar do school counselor, se você quiser mandar, mas a maioria pede dos professores atuais da faculdade. Então é o que eu falo para todo mundo, que nem você falou, né? Se você quiser transferir de faculdade, você tem que se aproximar dos professores da faculdade. E bem na faculdade, né? E não só para transferir, tá? Mas os seus professores, tipo, te ajudam a abrir muitas portas, porque eles são muito bem conectados, eles estão acostumados com isso, especialmente nos Estados Unidos, em ter essa relação e, assim, às vezes te ajudar com estágio, com uma pesquisa, enfim. Então, assim, é muito normal isso na sua vida acadêmica. Então, assim, se aproxima dos seus professores. Eu lembro que quem escreveu minha carta de recomendação, acho que foi um professor de economia e de francês, alguma coisa assim. Que legal. E quando você transferiu para UVA, você transferiu diretamente para o major de International Relations? Não, então, foi engraçado, porque eu comecei querendo relações internacionais, daí quando eu tava em The New School, eu falei, não, eu vou fazer business. Então, eu só vou aplicar para faculdades que sejam bem ranqueadas em business. Daí UVA era tipo, sei lá, acho que era top 6, top 10, muito boa. Alguma coisa assim, era muito boa. Daí eu falei, não, eu vou aplicar pra UVA e pra algumas outras. Daí eu entrei em algumas. Emory, que fica em Atlanta. Eu acho que George e tal, eu acabei aplicando pra algumas. Daí na hora de escolher, eu fui visitar todas, e daí quando eu cheguei em UVA, eu falei, é aqui, eu vou pra cá. Tipo, eu amei, assim. Sério? E na New School, quando você falou que você quer transferir para business, né? Muitas faculdades, elas colocam pré-requisitos para essa transferência. Então, tipo, para business, às vezes matemática. Você acabou olhando isso, não? Não tinha, porque UVA é um pouco diferente. Quando você entra, você não entra direto na faculdade de business. Você precisa fazer algumas aulas mandatórias antes. E daí, quando você tá dentro de UVA, você apply pra faculdade de business. Legal. E daí tem todo um processo seletivo. É como se fosse um processo para você entrar na faculdade. Você tem que estar participando de clubes. Suas notas nessas aulas importam muito, enfim. E você conseguiu quando você tava lá? Não, então, daí quando eu tava lá, nossa, e é bom isso dos Estados Unidos, é bom falar isso, porque você tem muita flexibilidade para mudar de ideia. Porque com 18 anos é muito difícil você tomar uma decisão do que você quer fazer com a sua carreira, o que você quer fazer na faculdade. É muito difícil. Enfim, é muito difícil. Então, quando eu cheguei lá, eu tava fazendo aula de contabilidade, uma aula que era tipo um Business 101, e daí eu falei, não, com certeza não é isso que eu quero fazer. Você mudou de novo? Não mudei porque eu tava nos core classes ainda. Tá. Eu tava fazendo aqueles core classes, aquelas aulas obrigatórias, e daí eu tava fazendo aulas de relações internacionais, que foi sempre que eu gostei de fazer, enfim. Daí eu falei, não, eu tô amando minhas aulas de relações internacionais, tem tudo a ver comigo, eu vou seguir esse track. E daí você se formou em relações internacionais. Me formei em relações internacionais. Que legal. E assim, como foi essa transição de Nova York? Você foi de São Paulo para Nova York para Charlottesville. Me conta como foi essa transição depois de Nova York para Charlottesville. Então, é muito engraçado, né? Porque você vem de 2 cidades super cosmopolitas, cidades grandes, que você encontra tudo, 1000 restaurantes, teatros, shows, enfim, tudo, para uma cidade que se concentra em grande parte ao redor da faculdade. Total. Então, sua vida vira faculdade.
Mas assim, o que eu achei... Então assim, foi uma adaptação no começo pra você, tipo, achar lojas, achar restaurantes, achar coisas que você gostava, enfim. Você precisa se adaptar um pouco. Mas o que eu pensei na hora? Eu falei, eu nunca vou ter uma experiência como essa de novo na minha vida. Então, tipo, se é pra eu ter um momento de ter a true college experience, tipo, a true American college experience, vai ser agora, assim. Vai ser nesse momento da minha vida. E, enfim, eu quero ter essa experiência de ter essas tradições, ter esse campus life, que é muito gostoso, que, assim, você não consegue ter em Nova York. E, enfim, realmente é diferente. Sim. E você tinha mais amizades de alunos estrangeiros, assim como você, ou você tinha contato com os americanos? Como foi? Não, você tem contato com os americanos. Eu acho que, assim, seus amigos mais próximos sempre acabam sendo latinos, europeus, às vezes até árabes, porque culturalmente acaba sendo mais parecido. Mas, sim, eu fiz amigas americanas, inclusive... uma delas veio pro meu casamento em Portugal. Que legal. Então, a gente manteve essa relação. Então, é gostoso. Até porque em UVA tem uma tradição muito forte de você ser parte de sororities ou fraternities. Você fez? Enfim, eu não fiz. Grandes amigas minhas fizeram. Eu me arrependi de não ter feito. Quando eu quis fazer, eu já tava, tipo, no meu 3º ano, assim. Então, Já eles vale normalmente não aceitam quando você já tá mais velha. Mas assim, todas as minhas amigas próximas, não todas, mas grande parte, eram de sororities, então eu acabei vivendo muito essa experiência. As festas são nas fraternidades, né? Tipo, sempre tem alguma coisa envolvendo esses Greek houses, né? Não, então, total. Você acaba vivendo um pouco dessa experiência. Em Penn era parecido, assim, a grande parte do student body era parte de Greek life, mas pra mulher, especialmente, não era necessário. Sim. Mas eu fiz e foi, assim, the best part. Isso é algo que eu me arrependo bastante. E fora essa parte do social, da vida do campus, tem alguma coisa que destacou academicamente na UVA? Alguma aula, algum curso específico que você lembra que foi muito legal? Não, eu tinha um professor de micro, assim, que ele tava, tipo, no board da Microsoft, do Goldman Sachs, de várias coisas. Então, assim, era um senhor mais velho que tava há muito tempo em UVA. Então, assim, as experiências deles, as histórias, enfim. Era um professor muito bacana. Mas eu tenho um negócio em UVA que quando você entra, que é muito diferente de The New School, o que a gente tá acostumado na Graded ou St. Paul's, enfim, essas outras escolas, as salas, as classes tem menos alunos, né? Então, quando São você quantos, mais ou menos? Não, por exemplo, em The New School eram 10 alunos, 15 alunos em uma sala. Quando você chega em UVA, você vai para seminars, então você vai para aulas de, tipo, 200 alunos, assim. Tá. Especialmente nos seus core classes. Depois, quando você decide o major que você quer fazer, daí fica menorzinho. Começa a nichar mais. Tá. Então, eu tinha aulas, por exemplo, eu tive um professor de política que chamava Professor Faton, que era ele era do Haiti, enfim, mas ele dava umas aulas fenomenais. Ele não dava aula todo semestre, porque ele fazia pesquisa um semestre e dava aula um semestre. Isso é muito comum, Então, toda vez que eu tinha aulas disponíveis com ele, eu fazia todas. E assim, mesmo as aulas, algumas... Por exemplo, a aula dele ainda era meio grande, tinha tipo uns 80 alunos. Só que daí tinha aquelas aulinhas específicas com os TAs, né? Que são os Teachers Assistants, que você fazia, tipo, como se fosse uma segunda aula com eles, que você fazia discussões. Tipo um reforço, né? Tipo um reforço. Mas é muito uma oportunidade também para você discutir assuntos que foram trazidos em aula, assim, entre os alunos. Então é bem legal. Ai, que demais. E você acabou estudando abroad? Você fez algum semestre? Eu fiz um semestre abroad, eu fiz na Espanha. Ah, mentira! Fiz em Barcelona, foi super legal. Eu fui super bem lá, inclusive eu até fui convidada pelo professor lá pra fazer pesquisa e eu não fiz, me arrependo super. Ah, que pena. Mas foi muito legal, foi uma experiência assim, muito bacana, eu super recomendo. Study abroad. Fazer study abroad. E o pessoal de UVA tem costume de study abroad? É uma coisa que metade vai, metade não vai? Metade vai, metade não vai. Não é todo mundo que vai. Assim, eu acho que foi eu e mais duas, assim, do meu grupo. Suas amigas. Não foram todas, Legal. Muitas decidem ficar. E você dormiu em dorm quando você estava studying abroad? Como que foi o housing? Studying abroad, você fica na casa de uma família. Mas quando eu cheguei em UVA, eu fiquei em dorm. Tá. Quando eu cheguei em UVA, eu fiquei em dorm. E assim, eu recomendo realmente que as pessoas pesquisem os dorms e olhem as melhores opções. Porque eu acabei
não olhando direito, eu fiquei num dorm, assim, a estrutura era muito boa, mas assim, era muito longe do campus. Tem a estrutura de logística, né, dos ônibus da faculdade, mas aí eu pedi pra trocar na metade do semestre, eu fui pra outro dorm, que era bem mais perto, assim, era, tipo, era do lado da biblioteca, então era ótimo. É que o campus é muito grande, né? É muito grande. É muito espalhado. Muito grande. Eu tenho uma aluna que queria muito fazer early decision pra UVA, ela foi visitar. Ela desistiu de ir por causa do tamanho da faculdade. Jura? Que ela acha muito grande. Eu acho que é uma razão, talvez não tão importante, né? Porque eu acho que tem outros fatores mais importantes para se considerar. Mas ela fala, eu acho que eu me daria melhor numa faculdade menorzinha. Então, eu desisti de Emory por conta disso. Eu achei pequenininho demais. A Emory? A Emory fica em Atlanta, pra quem não sabe. Ah, legal. E você foi visitar a Emory? Fui. Tá. E você foi visitar todas, daí você decidiu pro UVA? Fui visitar todas, daí eu decidi pro UVA. E você já falou um pouco das suas amizades, que tem Greek Life. Você não entrou pra Greek Life, mas você fez alguma coisa além de estudar? Você teve algum clube? Eu fiz um clube durante todos os meus anos de UVA que chama Towards a Better Latin America. Então, a gente ajuda raise, enfim, dinheiro e apoia projetos, enfim, na América do Sul. América do Sul, tá, legal. E as tradições de UVA? Você tocou um pouco nesse assunto, mas você não mencionou alguma tradição específica. Quais tradições eram mais legais, assim, que você achava mais interessante? A UVA era muito forte em esportes, então, assim, em basquete, tênis, em natação, enfim. Então, a gente tinha realmente uma tradição dos jogos, tinha uma tradição muito engraçada que as mulheres, os homens iam de gravata e as mulheres, eles falavam com um colar de pérola pro jogo de futebol americano, que eu achava super engraçado. Não sei, era uma coisa do sul, meio tradicional. Nossa, enfim. que legal! Daí tinha Lighting of the Lawn, que era bem no Rotunda, que tinha era um show de luzes, enfim, com música. Tinha tinha algumas tradições que eu acho que a gente não precisa falar, porque era no último ano da faculdade que o pessoal bagunçava um pouco mais. Mas foi muito gostoso, assim, era uma faculdade cheia de eventos bacanas, assim. Você sente saudades? Sinto muitas saudades. Eu também sinto. E era legal, em falar em Rotunda e essa parte acadêmica, eu acho que eu até comentei com você antes que a Rotunda, quando ela foi criada, eles criaram os quartos para os alunos embaixo e para os professores em cima. Você explica o que é Rotunda? É um prédio com uma estrutura... uma cúpula. É uma cúpula em cima, tá. Enfim, onde é que praticamente a universidade era centralizada aí, assim, ao redor disso. E lá tinha como se fosse 2 prédios paralelos à Rotunda, que os alunos ficavam hospedados embaixo, dormindo embaixo, e os professores em cima. Então, a ideia do Thomas Jefferson, quando o Thomas Jefferson criou isso, era para você ter aquela aprendizagem contínua com os seus professores. Então, você sempre está em contato com seus professores, sempre está aprendendo, enfim, ter esse dinamismo. Ai, que legal. Incrível. Não sabia disso. E se você tivesse começado em UVA direto, ao invés de ter ido pela New School antes, você acha que sua experiência teria sido diferente? Eu acho que, por exemplo, eu teria join uma sorority, eu acho que... Que é mais fácil no primeiro ano, né? Muito mais fácil. É que quando eu quis ficar parte, eu já tava, acho que no meu 3º ano. Mas no primeiro e no segundo você consegue. Entendi. Mas assim, eu acho que eu não teria conhecido as amigas que eu conhecia, não teria o grupo que eu fiz, entendeu? Porque várias eu conheci no orientation. Então, tipo, virou meu grupo de amigas por conta disso. Então, eu acredito muito que tudo tinha que ter seu tempo. Assim. E as suas amigas, as amizades que você fez, todas eram transfer students como você? Não. Só teve uma que era uma transfer, que acabou ficando super amiga minha, enfim. E o resto era tudo... pessoas que estavam desde o primeiro ano. Legal. Legal. Mas eu conheci essas pessoas por ela. Legal. Porque ela já tinha um grupo de amigos que estudavam em UVA, enfim, e acabou me apresentando, enfim. E, Cata, quando você se formou, você voltou direto pro Brasil, ou não? Sim, voltei direto pro Brasil. Você considerou ficar nos Estados Unidos, aproveitar o seu OPT e trabalhar? Ou você sempre quis voltar pro Brasil depois? Então, a minha situação é um pouco diferente, né? Porque eu tive situações, enfim, familiares, a perda do meu pai, enfim, que me levaram a precisar voltar pro Brasil.
e organizar minhas coisas aqui, e daí eu acabei voltando, mas eu cheguei no meu último ano e eu na época, assim, eu queria voltar realmente pro Brasil, eu não pensei em ficar. E você acha que essa transição de volta foi fácil? Fora, obviamente, todos os obstáculos pessoais, mas em termos de carreira, e se adaptar de volta ao esquema, que tem muita gente que fala assim, como que é ir e voltar? Muito difícil. Foi difícil? É muito difícil, porque você se acostuma com uma independência lá. Sim. Não é só estar fora da casa dos seus pais, enfim, não precisar prestar conta, não é isso. É liberdade para andar para onde que você quiser, fazer o que você quiser, tomar suas próprias decisões, enfim, é outra vida, assim. Sim, com certeza. Seus amigos acabam virando a sua família, especialmente quando você estuda numa faculdade que você vive no campus. Você vive a faculdade, Você vive a faculdade. Então, assim, por exemplo, eu sentia muita falta. Na época a gente reclamava, né? Tem que ficar a noite inteira estudando. Mas, gente, era muito divertido. Tipo, você ficava na biblioteca, naquela biblioteca maravilhosa, com todos os seus amigos, estudando a noite inteira. Daí você saía, pegava alguma coisa pra comer, não sei o que, e ficava lá. Enfim, conversando, enfim, era muito gostoso. Então, você sente muita falta dos seus amigos, você sente muita falta da sua vida lá, da liberdade que você tinha. Sim. É outra coisa, assim, e eu lembro que eu morava num prédio que era muito legal, era do lado da faculdade, porque assim, eu morei meu primeiro ano no dorm, depois eu fui pra um apartamento. E todos os andares eram 4 andares, o prédio, e todo mundo deixava a porta destrancada. Então, você tava almoçando, entrava alguém no seu apartamento e sentava e almoçava com você. Tipo, você tava assistindo um filme, entrava um grupo e assistia um filme com você. Então, assim, você sempre tava junto dos seus amigos, enfim, isso é muito gostoso. É uma coisa que você não tem aqui, né? É diferente. Você não tem aqui, é diferente. Eu também senti isso quando eu voltei de Penn. Eu tive, assim, uma experiência muito parecida com a sua também. Sempre tava com alguém no meu prédio, morava todo mundo, todas as minhas amigas moravam no meu prédio. Então, quando eu voltei pra cá, foi meio que um choque, mas depois você já acaba se adaptando de volta, né? Você se adapta. E, Cata, se você pudesse dar uma dica, algum conselho pra Catarina de 16 anos atrás, o que você falaria? Catarina de 16 anos, perdão. O que você falaria? Eu ia falar algumas coisas, né? Uma, se organiza. Porque, assim, o quanto antes você começar, mais fácil vai ser esse processo. Sim. Porque, assim, você aplica para muitas faculdades. Você tem que fazer todos os essays, né? Você tem que, enfim, fazer toda a parte burocrática de cartas de recomendação. Você tem que ir bem na escola. Você tem que ter os seus extracurricular activities. Você tem que estudar pro SAT ou pro ACT, enfim. E o quanto antes você começar, mais fácil vai ser o seu processo. Então, assim, com certeza. Especialmente estudando pro SAT e pro ACT, porque você se sente mais confortável, porque na hora, não adianta você estar preparado, você fica nervoso. Então, assim, se você tá bem preparado, se você tá confortável, enfim, você vai melhor, o processo vai ser mais tranquilo. Com certeza. E outra coisa que eu ia falar, não se cobra tanto, porque com 16 anos a gente acha que, assim, é o fim do mundo se a gente não entrar na faculdade que a gente quer. E com 16, 17, 18 anos, você também tá querendo aproveitar seus amigos, você tá nos últimos anos do colegial, você tá vivendo a sua vidinha aí, enfim. Então, assim, se não for a faculdade que era pra você entrar, você vai transferir, você vai entrar em outra de novo, vai dar certo. Às vezes você acaba escolhendo uma faculdade só porque o ranking é bom, mas você tem que ver o perfil de pessoa que você é, se você se encaixa nessa faculdade ou não. Porque senão não dá pra ser feliz se o perfil não bater. Então, assim, eu acho que você precisa ter calma, porque as coisas vão acontecer do jeito que é pra acontecer, mas eu acho que você precisa ter calma com você, assim, porque o momento... E os pais também, por favor, porque os pais ficam muito em cima, ficam muito no pé, porque é uma realização para os pais também, os filhos entrarem nessas faculdades, então é muita cobrança, e assim, a gente precisa entender que são crianças, né, de 16, 17, 18 anos. Então... eu vejo isso bastante com os pais, mas também a gente vê... A minha mãe foi assim comigo também, né? Ela falava assim, eu não vou pagar tantos $1000 para ir para uma faculdade ruim. Sim. Só que às vezes também, é isso que a gente tá tentando fazer com o podcast também, né?
O pessoal fica muito fixado nos nomes, nos grandes nomes, né? E nos rankings. Só que tem outras faculdades, além dessas, que a gente conhece, que a gente vê na mídia toda hora, que também valem super a pena, que também são incríveis, Sim. né? Então, por exemplo, você mencionou Emory, né? Poucas pessoas aqui conhecem Emory, mas é uma faculdade super legal, super reconhecida. Então, a gente está tentando trazer isso para cá também, deixar isso mais acessível para os pais. E UVA mesmo, não é uma faculdade muito conhecida aqui. Eu conheci a faculdade quando eu estava nos Estados Unidos, enfim. Sim. Que lá as pessoas conhecem um pouco mais, mas assim, tem um limite, parece que tem um limite de faculdades que as pessoas aqui consideram boas, né, e querem ir. Então, eu acho que você tem que... Eu até tava conversando sobre isso com a minha irmã, porque a minha irmã falou, nossa, eu tenho uma amiga, a melhor amiga dela entrou em faculdades excepcionais. E no final, ela decidiu pra UC Santa Barbara. Tá. E ela falou, e não era a melhor faculdade que ela entrou. Mas ela falou, quando eu fui pra lá, eu me identifiquei com o lugar, eu sabia que eu ia ser feliz lá, enfim. E ela acabou amando, acabou indo super bem, abriu 1000 portas pra ela. Porque também não adianta você ir pra uma faculdade que você vai ser infeliz, você vai ir mal. Enfim, isso não vai... Enfim, te ajudar. São 4 anos da sua vida, né? Exato. E é o que eu falo, assim, os 4 anos meus de Penn foram um dos melhores, né? Porque você tá lá, que nem você falou. A gente reclama que fica passar a noite toda estudando, mas quando mais você vai poder fazer isso? Né? Depois começa a trabalhar, tem responsabilidade, você nunca mais para só ser uma estudante, né? E até dando outra dica, mas especificamente sobre a faculdade, algumas coisas que eu ia falar. Se aproxime dos professores, porque realmente faz muita diferença. 2, se informa, porque assim, eu acabei ficando sabendo de minors e, enfim, oportunidades de clubes e tal, no final, e daí eu não tinha mais oportunidade de fazer. E 3, assim, as suas notas importam, sim, quando você vai aplicar para um mestrado, um MBA. Para um mestrado, um MBA ou até para algum trabalho, eles olham isso. Sim, nos Estados Unidos eles olham. Nos Estados Unidos eles olham. Então, quando você entra e você não vai bem no começo, é muito difícil depois de você subir seu GPA. Demora. Tipo, quando tá baixo para você subir, demora. Então, assim, tenta ir se organizando, porque você vai, no começo, assim, vai vir uma enxurrada de coisas, você vai querer sair, você vai querer conhecer as pessoas, você vai querer participar de mil eventos, enfim, então você tem que ir se organizando. A faculdade é toda sobre, tipo, organizar, time management, se organizar. Concordo, nossa, né? Super. Porque eu lembro que no começo eu não prestei atenção pra isso, eu não tava indo, assim, não tava indo mal, mas não tava indo bem. Daí quando eu cheguei no meu último ano, daí, finalmente, assim, as coisas foram melhorando e eu fui super Mas bem. posso falar também, assim, outro lado da moeda, né? Quando eu tava na escola, que eu só tirava A. Eu era, assim, straight A student, eu ia super bem. Eu cheguei na faculdade, eu tava com outros alunos também que só tiravam A. Então, você acaba virando average. Sim. Então, eu lembro que eu tirei meu primeiro B quando eu tava na faculdade. E me arrasou. Foi tipo, eu tirei meu primeiro B, eu fui chorando pro professor, eu falei, mas professor, o que eu posso fazer pra subir essa nota? Por que eu tirei um B? Me ajuda a entender, eu tirei 85% na prova, não é bom? Ele, não, é bom, não tô falando que é ruim, mas assim, seus colegas tiraram 90%. Sim. Então assim, ele falou pra mim, assim, sweetie, you're average now. Então também tem essa questão do síndrome de impostor, que às vezes você chega lá e fala, nossa, fizeram um erro, me aceitaram by mistake, mas não é também, né? Sim. Não é o fim do mundo, você também... Não é. E tem coisas mais importantes. Tem. E você vai, tipo, aprendendo a priorizar as coisas e tá tudo certo, assim. A gente vai ter várias dessas experiências ao longo da vida, né? Até no trabalho. Às vezes você entra em você começa no trabalho e tem dias que você fala, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Assim, parece que tudo que eu fui fazer deu errado. E tem dias que você fala, nossa, foi incrível, tá dando tudo certo. Então... cada um, enfim. É verdade. Cata, super obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Gente, obrigada por assistirem. Não se esqueçam de subscribe, de curtir todos os nossos podcasts, nossos episódios no YouTube, no Spotify, no TikTok, Instagram, tudo isso. Semana que vem vamos ter mais um episódio, outra pessoa sendo entrevistada, então fiquem ligados. Beijos!